Você já se perguntou por que continua repetindo os mesmos erros, mesmo sabendo exatamente o que vai acontecer? É como assistir a um filme que você já viu dezenas de vezes. Conhece cada cena, cada diálogo, cada final desastroso, mas ainda assim aperta o play. E o pior, você se odeia por isso. Hoje vamos falar sobre uma das prisões mais cruéis da mente humana, os padrões destrutivos que você reconhece, mas não consegue quebrar. E antes que você pense, mais um vídeo de autoajuda dizendo para eu ter força de vontade, pare, isso aqui é ciência. Vamos entender exatamente o que está acontecendo no seu cérebro quando você cai naquela mesma armadilha pela 100ª vez. Se esse conteúdo fizer sentido para você, deixa o like agora. Não é para ajudar o canal, é para você mesmo. Cada vez que você toma uma microação positiva, você está treinando o seu cérebro para quebrar a inércia. E se você está preso em padrões destrutivos, precisa começar em algum lugar, que seja com um clique. Carolina tinha 35 anos quando finalmente enxergou o padrão. Profissional de sucesso, MBA, fluente em 3 idiomas. Mas sua vida pessoal era um loop infinito do mesmo erro. 3 relacionamentos nos últimos 5 anos. 3 homens diferentes, 3 nomes diferentes, mas a mesma história. Emocionalmente indisponíveis, narcisistas, que a faziam sentir que nunca era boa o suficiente. Mas o relacionamento não era o seu único loop. Carolina passava horas rolando o Instagram, ao invés de trabalhar no projeto que poderia mudar a carreira. Toda noite prometia que amanhã seria diferente. Todo amanhã era igual. E quando a ansiedade batia, abria o delivery. Não porque estava com fome, porque era o único jeito que conhecia de acalmar aquela sensação no peito. O momento de despertar veio numa terça-feira qualquer. O terceiro ex-namorado tinha acabado de mandar uma mensagem. Às 2 da manhã. Saudades. E Carolina quase respondeu. O dedo estava sobre o teclado quando algo clicou. Ela viu. Viu o padrão. Viu que estava prestes a entrar no mesmo filme de novo. E pela primeira vez, em vez de raiva, sentiu curiosidade. Por que diabos ela fazia isso? A resposta está na neuroplasticidade negativa. Sim, aquela mesma neuroplasticidade que todos falam como sendo maravilhosa, também trabalha contra você. Cada vez que você repete um comportamento, seu cérebro fortalece aquela conexão neural. É como uma trilha na floresta. A primeira vez é difícil passar. A 100ª vez, vira uma estrada. Dr. Jeffrey Schwartz, neurocientista de UCLA, demonstrou algo fascinante. Nosso cérebro não diferencia muito bem entre um comportamento bom e um ruim. Ele só sabe que aquele caminho é conhecido, é familiar, é seguro. E o cérebro adora segurança, mesmo que essa segurança seja tóxica. Mas tem algo ainda mais perverso acontecendo: o viés de negatividade. Nosso cérebro evoluiu para dar 5 vezes mais peso para experiências negativas do que positivas. Faz sentido evolutivo. Esquecer onde tem comido é ruim. Esquecer onde tem predador é fatal. Só que hoje não tem tigre dente de sabre, mas seu cérebro não sabe disso. Então, quando Carolina entrava num relacionamento ruim, seu cérebro gravava aquilo em neon. Perigo, dor, trauma. E paradoxalmente, isso tornava aquele padrão ainda mais forte, porque agora não era só familiar, era urgente, era importante. Era algo que o cérebro precisava ficar monitorando, reprocessando, revivendo. E aqui entra a dopamina. Não do jeito que você pensa. A dopamina não é sobre prazer, é sobre busca, sobre querer. E comportamentos destrutivos sequestram esse sistema. Carolina não amava sofrer, mas seu cérebro estava viciado no ciclo. A tensão da mensagem, o drama da briga, a intensidade da reconciliação, o alívio temporário da comida, a distração do Instagram. Dr. Judson Brewer, diretor de pesquisa do Centro de Mindfulness da Brown University, mapeou exatamente como esse loop funciona. Primeiro, vem o gatilho. Pode ser emocional, como ansiedade. Pode ser ambiental, como ver o celular. Pode ser temporal, como determinada hora do dia. O gatilho dispara o comportamento automático, o comportamento traz uma recompensa temporária, alívio, distração, sensação de controle. Mas depois vem a ressaca, culpa, vergonha, frustração. E sabe qual é a ironia? Esses sentimentos negativos viram novos gatilhos e o ciclo se perpetua. Carolina descobriu que seus gatilhos eram previsíveis. Solidão depois das 22 horas.
É quando mandava mensagem pro S. Pressão no trabalho de manhã. É quando abria o Instagram. Sensação de vazio domingo à tarde. É quando pedia comida que nem queria. Mas identificar não é suficiente. O erro que todo mundo comete é tentar parar através de força de vontade. Não funciona. Força de vontade é recurso finito. E você está lutando contra estradas neurais que levaram anos para construir. É como tentar desviar um rio com as mãos. A primeira ferramenta é o mapeamento de consciência. Não o journaling genérico que mandam você fazer. Específico. Toda vez que cair no padrão, anote. Que horas eram? O que aconteceu antes? O que você estava sentindo? O que estava pensando? Qual foi a recompensa temporária? Quanto tempo durou? Como se sentiu depois? Sem julgamento. Você é um cientista estudando seu próprio cérebro. A segunda é a técnica da pausa de 5 segundos, desenvolvida por Mel Robbins, mas com base neurocientífica sólida. Quando sentir o impulso, conte 5, 4, 3, 2, 1. Nesses 5 segundos, o córtex pré-frontal, a parte executiva do seu cérebro, tem chance de entrar em ação. Não é sobre não fazer, é sobre escolher fazer. A terceira é a substituição por aproximação. Não tem tido comportamento destrutivo direto para o ideal. Seu cérebro vai rejeitar. Vá para um comportamento neutro primeiro. Carolina não conseguia deixar de responder esse e ir dormir, mas conseguia responder uma amiga. Não conseguia sair do Instagram e trabalhar, mas conseguia trocar para um podcast. A quarta é o que James Clear chama de design de ambiente. Torne o comportamento ruim mais difícil. Carolina deletou o número dos ex, colocou o app de bloqueio no Instagram, tirou o cartão do aplicativo de delivery. Parece infantil? Seu cérebro primitivo é infantil. Trabalhe com ele, não contra. Mas a ferramenta mais poderosa é a reformulação de identidade. Cada vez que Carolina resistia a um impulso, ela não dizia, não vou mandar mensagem. Ela dizia, eu sou alguém que não persegue quem não me valoriza. Não era, não vou comer por ansiedade. Era, eu sinto as minhas emoções sem fugir delas. A mudança de comportamento seguiu a mudança de identidade, não o contrário. O processo não é linear. Carolina recaiu dezenas de vezes, mas cada recaída era data point, informação. O que disparou? O que poderia fazer diferente? E aos poucos, as estradas neurais antigas começaram a enfraquecer, as novas começaram a se formar. Tem um estudo brutal da University College London. Doutora Philippa Lally acompanhou pessoas mudando hábitos. Sabe quanto tempo leva em média para um novo comportamento se tornar automático? 66 dias. Mas variou de 18 a 254 dias. Ou seja, pode levar 8 meses. 8 meses para deshaver algo que você construiu em anos. Por isso que força de vontade não funciona. Por isso que você não é fraco. Você está literalmente lutando contra a arquitetura física do seu cérebro. Mas aqui está a notícia boa. Essa mesma neuroplasticidade que te prendeu pode te libertar. Cada vez que você escolhe diferente, está construindo uma nova estrada. No começo é uma trilha. Difícil, desconfortável, não natural. Mas com repetição, vira caminho. Com mais repetição, vira estrada. E um dia, o novo padrão é tão automático quanto o antigo era. Carolina hoje, 2 anos depois, está num relacionamento saudável. Não perfeito, saudável. Terminou o projeto, mudou de carreira, come quando tem fome, sente ansiedade sem fugir dela. Mas mais importante, ela entende o seu cérebro. Sabe que sempre vai ter tendência para certos padrões. A diferença é que agora ela escolhe, conscientemente, diariamente, cientificamente. Se você está preso em algum loop destrutivo, saiba, não é sobre força, é sobre consciência. Não é sobre perfeição, é sobre progresso. Não é sobre nunca cair, é sobre cada vez levar menos tempo para levantar. Seu cérebro foi programado, pode ser reprogramado. A neurociência provou isso. A questão não é se você consegue mudar, é se você está disposto a fazer o trabalho, consistentemente, pacientemente, cientificamente. Agora, se esse vídeo tocou em algo real para você, se inscreva no canal. Mas mais importante, escolha um padrão. Só um. E comece a mapeá-lo hoje. Não amanhã. Hoje.
Porque a mudança não acontece na segunda-feira. Acontece no momento exato em que você decide que chega. E esse momento pode ser agora. Compartilhe nos comentários qual é o padrão que você mais quer quebrar. Não precisa detalhar, só nomear já é um ato de coragem. E lembre-se, você não está quebrado, você está condicionado. E tudo que foi condicionado pode ser recondicionado. É neurociência, não é mágica. É trabalho, não milagre. É possível, não fácil. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.